Bom dia, meu nome é Arthur Valdir Batista, eu sou residente do segundo ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, e hoje vou discutir com vocês o tema infertilidade masculina. Então, começando sobre o tema, a infertilidade é definida como a incapacidade de obter a gravidez, mesmo após 12 meses de relações sexuais desprotegidas. O habitual é que 88% dos casais férteis engravidem em cerca de 6 meses, e ela afeta quase um a cada 6 casais no mundo, sendo a idade materna o fator preditivo mais importante. A infertilidade masculina corresponde a cerca de 50% dos casos de infertilidade, e 27% dos homens em casais inférteis não são avaliados. Sobre a fisiopatologia, é necessário uma liberação coordenada de hormônios do eixo hipotálamo hipófise gonadal, uma histologia testicular normal, um sistema ductal pérvio, um sistema nervoso autônomo somático intacto e uma genitália externa funcional. Então, falando um pouco sobre o eixo, o hipotálamo produz o GnRH, que estimula a pituitária anterior a produção de LH e FSH. O LH vai atuar nas células de Leydig, estimulando a produção de testosterona, enquanto o FSH atua nas células de Sertoli, estimulando a espermatogênese, também com influência da testosterona. É comum identificar uma testosterona abaixo de 300 nanogramas por decilitro em cerca de 45% dos pacientes que possuem azospermia. Isso pode estar relacionado também à aromatização, que pode ocorrer naqueles pacientes obesos e sedentários. Também pode estar relacionado à presença de toxinas, como quimioterapias ou toxinas ambientais, e também à alteração de temperatura dos testículos, como na criptorquidia e na varicocele, assim como radiação. Aqui a gente tem uma imagem representando para a gente a enzima aromatase, convertendo testosterona em estrogênio, inibindo todo o eixo e diminuindo a formação de testosterona final. Nessa outra imagem, a gente tem um exemplo de uma imagem ilustrativa mostrando para a gente uma criptorquia. Os espermatozoides eles são formados finalmente no epidídimo e eles dependem de um sistema nervoso autônomo e somático para a realização do seu transporte, que ocorre através da ejaculação. Lesões nos nervos ou musculatura do assoalho pélvico, que podem acontecer durante cirurgias extraperitoneais, também podem influenciar na sua formação e transporte. Entre as mutações genéticas, a mais comum é a síndrome de Klinefelter. Ela é encontrada em 1 para 500 a 1 para 1000 nascidos vivos e está relacionada ao hipogonadismo hipogonadotrófico, levando também à azospermia. Entre suas principais características estão o estreitamento entre os ombros, ginecomastia, é, rarefação de pelos, um testículo hipotrófico, entre outros. Sobre o diagnóstico, é necessário sempre avaliar uma história clínica completa, principalmente sobre exposições a toxinas, infecções prévias, cirurgias e também a história sexual desses pacientes. É possível também dividir a infertilidade em primária, quando o paciente nunca teve filho, ou secundária, quando ele já teve filhos e agora não consegue mais ter. Então, no exame físico ainda, a gente consegue identificar algumas alterações, como a diminuição de pelos corporais, a ginecomastia, a anatomia do pênis e do escroto, onde a gente pode ver que pode ter uma dificuldade na ejaculação ou penetração desse paciente, como um exemplo aqui que a gente vê da hipospádia, principalmente nos casos mais severos, e há também a necessidade do toque, há também a possibilidade de realização do toque retal para avaliação dos ductos. Um exame complementar útil também é a análise do sêmen, onde ela deve ser realizada em 2 amostras, espaçadas entre 2 a 3 semanas,
sendo que o paciente deve ter uma abstinência de 2 a 5 dias para a realização desse exame. Um exame negativo, um exame com alterado, requer a necessidade de um novo exame para confirmar a hipótese. Já um exame normal não necessita da realização de um novo exame. Entre as alterações que podem vir aí, a gente tem a azoospermia, que é a ausência de espermatozoides, a oligospermia, que é a diminuição desse número, polispermia, que é o seu excesso, necrospermia, que são espermatozoides mortos, acima de 30%, astenospermia, que é quando há uma diminuição na mobilidade desses espermatozoides, e a teratospermia, que é quando eles são morfologicamente anormais, em um percentual maior do que 4 ou 5%. Entre os métodos de imagem, não são tão utilizados, mas a gente tem a ultrassonografia, pode ser utilizado em casos como para avaliação de varicocele ou até da perviedade dos ductos. Temos também o ultrassom transretal e ressonância magnética, melhores para obstrução de ducto ejaculatório. O teste genético também pode ser realizado e ter mais restrito aqueles casos onde há uma oligospermia grave ou azoospermia, sem outras causas definidas. O tratamento. Antes de se iniciar um tratamento invasivo, a gente tem que excluir aquelas causas que não necessitam desse tipo de tratamento, como uma doença febril recente, exposição ao calor úmido, uso de lubrificantes espermicidas, relações sexuais em tempo inadequado e possíveis fatores femininos, sendo estes também investigados durante o processo. As anormalidades hormonais estão presentes em 20% dos homens inférteis e a terapia visa um alvo de testosterona de 300 nanogramas por decilitro. Essa terapia ela pode ser realizada à base da reposição hormonal ou até de inibidores da aromatase, aqueles pacientes que possuem uma relação testosterona e estrogênio menor do que 10:1. A azoospermia de baixo volume ou a oligospermia, astenospermia grave, ela está relacionada principalmente à ejaculação retrógrada ou anejaculação. Pode ser realizado o uso de simpáticos miméticos, como a pseudoefedrina, 1 hora antes das relações, tendo assim cerca de 25% de resolução desses quadros. Uma outra opção, nos casos que não obtém resposta satisfatória, seria a inseminação intrauterina ou fertilização in vitro. A obstrução do ducto ejaculatório resulta em azoospermia ou também em oligoastenospermia grave e são identificadas dilatação das vesículas seminais durante a ultrassonografia. Ressecções pode ser realizada para o tratamento das patologias. Uma ressecção transuretral dos ductos ejaculatórios, que ocorre na face lateral do vero montano, e como resposta a gente tem um aumento no volume de sêmen em até 66% dos pacientes, até cerca de 66%. E a presença de esperma ocorre em 50% dos pacientes. Refluxo de urina pode ser resultante e levar à epididimite. O aumento da temperatura escrotal, ela pode causar uma disfunção das células de Leydig, levando a uma diminuição da concentração, motilidade e morfologia dos espermatozoides, e está muito relacionada à varicocele. O tratamento da varicocele é a varicocelectomia e, como intercorrência, pode acontecer a lesão da artéria testicular, levando à hipotrofia do testículo, uma hidrocele reacional, recorrência. Porém, como resultado, cerca de 44% dos casos ocorrem gravidez dentro de 1 ano após o procedimento. Sobre a azoospermia obstrutiva, ela pode ser uma obstrução basal ou epididimária, sendo a lesão do ducto deferente durante a herniorrafia ou vasectomia, e o tratamento é o reparo cirúrgico. A taxa de sucesso chega a próxima a 90% quando realizado por microcirurgia e cirurgião experiente.
E entre as complicações, a principal é a estenose tardia. Pode acontecer em 5 até 25% dos casos. Quando todos esses tratamentos não conseguem um resultado satisfatório, existe a possibilidade de fazer uma extração do esperma para fertilização in vitro ou intrauterina, sendo que a gente tem quatro opções: tem PESA, o TESE, MESA e o microtese. O PESA seria a aspiração por agulha fina do epidídimo. Ela, assim como o MESA, que seria a aspiração microcirúrgica do epidídimo, os dois são mais indicados em casos de azoospermia obstrutiva, enquanto que o TESE, que é a aspiração cirúrgica no testículo, e o microtese, que seria o mesmo procedimento realizado sobre microcirurgia, são mais indicados nos casos de azoospermia não obstrutiva, sendo o MTese o padrão ouro. É isso, obrigado. Boa. Então,